Muito bem, amados irmãos, estamos de volta aqui para mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem. São as mesmas heresias, só que às vezes vem aí com outros nomes, né, para tentar engodar o povo. Mas vamos lá. As naturezas humana e divina de Jesus é o assunto da lição 7, aula presencial, que deverá ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2025. Veja só, já estamos chegando na metade do mês de fevereiro. Não podemos perder tempo, é tempo de semear, porque quem não semeia, não colhe. Paz do Senhor, pastor Edovilson. Senhor pastor Elcos, aos nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e todos são bem-vindos, né? Aí para a lição de número 7, que será uma bênção com certeza. Maravilha, vamos então avançando aqui já para a introdução da nossa lição, não é? Nesta oportunidade o texto áureo está em Romanos 9 e o verso 5 que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse é o texto áureo da lição que traz a verdade prática seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Vamos estudar então sobre as duas naturezas da pessoa bendita de Jesus Cristo, a humana e também a divina. Então acompanhe conosco aí na sua revista e se você não tem, pela sua Bíblia, Romanos capítulo 1, os versículos de 1 a 4 e também Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, com o pastor Adovilson, a leitura bíblica em classe. Muito bem, aos Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilha, meus irmãos. Então está feita a leitura bíblica em classe. Você já pode observar aí que ela lança luz sobre o assunto proposto na lição a respeito das duas naturezas de Jesus. Então nós vamos verificar aqui a lição. Ela está dividida em 3 tópicos que são os principais. No primeiro, nós vamos apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Já no segundo, nós vamos mostrar aqui as heresias contra este ensino, e aí faz referência ao nestorianismo e também ao monofisismo. São duas posições contrárias às duas naturezas que nós temos como regra de fé a respeito da pessoa de Jesus. E no terceiro tópico, vamos identificar o perigo dessas heresias hoje, porque elas estão aí atuantes, não é? Com nomes próprios atualmente. E nós vamos então refutar este ensino. A CPAD sugere o hino de número 25, 154 e 183 para a realização do devocional desta aula da lição de número 7. Você pode lançar mão desses hinos para iniciar os trabalhos da Escola Bíblica Dominical. Agora o pastor Adovilson trouxe aqui uma definição da palavra-chave, que na lição 7 é natureza. Muito bem, na teologia nós vamos falar aí com relação à natureza humana e divina de Jesus. Porém, eu trouxe aqui, na natureza, ou melhor, na teologia, a natureza de Deus é o conjunto de características que define a sua essência. Natureza é a essência. Agora eu escrevi aqui, a natureza divina de Jesus é a de Deus, enquanto a natureza humana é a de um ser humano.
Jesus é considerado totalmente humano e totalmente divino, sem que uma natureza exclua a outra. Por exemplo, nós vamos trazer aqui a natureza divina. Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o verdadeiro Deus com poder, majestade e honra. Jesus é incapaz de pecar. Essa aí é a natureza divina de Jesus. E a natureza humana? Jesus foi um ser humano completo, com alma, espírito e corpo. Jesus sentiu as tentações e os sofrimentos humanos. Jesus precisou aprender a falar, a andar, trabalhar e adquirir conhecimento. Jesus precisou crescer aí na graça e na estatura e no conhecimento. Agora, outra colocação que eu devo fazer nesse início de aula, a união das duas naturezas de Jesus é chamada de união hipostática. Eu vou repetir, a união hipostática. A palavra hipostático vem do grego hipostase, que significa substância. E para encerrar, a união hipostática é importante porque explica como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. A doutrina afirma que Jesus é 100% Deus, 100% homem, sem que nenhuma das suas naturezas seja enfraquecida. Então é um assunto extremamente importante aí dentro da teologia cristológica, e hoje nós vamos entrar neste assunto aí, pastor. Com certeza, e vamos nos desdobramentos aqui da lição que vai lançar luz sobre a nossa compreensão, haja vista que muita gente, confunde essa questão e às vezes por não conhecer acaba aceitando aquilo que é o ensino errado, mas nós vamos já falarmos a respeito dessa questão. Introduzindo a lição, uma vez que fica estabelecida definitivamente a cristologia, lá no concílio de Nicéia, o ocorrido no ano 325, entenda-se aqui por cristologia, a área da teologia que estuda a natureza e a obra de Jesus Cristo. É uma disciplina da área da teologia que fica exclusivamente sobre o tema da pessoa de Jesus. A cristologia analisa a relação de Jesus com Deus, as suas origens, o seu modo de vida e a sua doutrina. Também estuda a encarnação, a ressurreição e a sua natureza humana e divina. Já a apologética cristológica é uma área da teologia que se dedica a defender e explicar a identidade e a obra de Jesus Cristo. Então, fica fácil para você entender a respeito da cristologia. Aí nós temos, então, a cristologia que foi definida no concílio de Nicéia e a trindade que foi definida no concílio de Constantinopla, no ano 381. Então, depois que se estabeleceu tanto a cristologia quanto a trindade, nesses dois concílios, surgiram as especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, tanto a humana quanto a divina. E aí, estas controvérsias foi que deram origem ao concílio de Calcedônia, no ano 451. Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. Istambul, que se você fizer uma pesquisa a respeito, você vai ver que é uma cidade muito, muito bonita, muito organizada e antiga, histórica, a cidade de Istambul, Constantinopla. Olha só, a presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. Então você vai entender que a respeito da cristologia se definiu no concílio de Nicéia, a respeito da trindade em Constantinopla, mas após esses dois concílios, essas especulações a respeito de Jesus ser Deus e ser homem se avolumaram a ponto de ser necessário a convocação de um novo concílio, esse que aconteceu na Calcedônia em 451. Agora vamos já, irmãos, para o tópico primeiro da nossa lição, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, com o pastor Adolvilson, já falando a respeito de Romanos 1:3, e o texto diz: descendência de Davi, segundo a carne. Pastor Adolvilson. Tópico 1 e o subponto 1, está aí, a descendência de Davi, segundo a carne. Interessante que nós compreendemos isto, não vamos perder de foco o assunto da lição de hoje. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, e nós vamos ao longo desta aula comprovar isto. Agora veja bem, aos Romanos capítulo 1, verso 13 está escrito assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo
a carne. Olha a colocação, eu trouxe aqui uma explicação sobre isto, sobre este versículo. Descendência de Davi se relaciona com a humanidade de Jesus, porque ele nasceu de uma mulher que era descendente de Davi, tornando-o plenamente humano. Ou seja, aí está claro, ele não caiu aí de paraquedas, como se diz por aí, ele não surgiu de repente. Tem uma história, tem uma descendência para comprovar assim a humanidade de Jesus. Agora vamos ler aqui nesse slide, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Está aí uma parte do versículo que eu li. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus. Podemos ler aí, olha, Mateus capítulo 1 e versículo 1 sobre a genealogia de Cristo. Está escrito lá, Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Veja bem aí, queridos, a questão dos ancestrais de Jesus, falando, afirmando, reafirmando que ele tem um ancestral, que ele veio de homem, que ele foi humano, tá certo? Então isso é inegável. E temos aí também em Mateus 1:17, que diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, reafirmando assim de onde Jesus surgiu, não é? Ele tem uma história, ele tem ancestrais registrados assim na palavra do Senhor. E temos aqui também o Evangelho de Mateus, nós já comentamos, e no capítulo 3 de Lucas, a partir lá do versículo 24. Mas nós podemos aqui observar a concepção também em Mateus, capítulo 1 e verso 20, que está aqui na lição. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1:20 diz lá, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está aí, olha que coisa interessante, porque nela está gerado, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Então veja bem que a palavra de Deus é clara, ela é explícita, não tem como negar isto, esta posição. E também temos aí a concepção humana de Jesus também, em Lucas 1:35, que é a referência que temos aí. Diz lá, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Concepção humana. Então temos aí também esta colocação, tá certo? E eu trouxe aqui uma observação, em 17 passagens do Novo Testamento, Jesus é chamado como Filho de Davi. Trata-se simplesmente de uma profecia do Antigo Testamento, do profeta Natã para Davi, no livro de Samuel, que afirma que da descendência de Davi viria o Messias, o ungido de Deus, para restaurar o reino de Israel. Está lá em 2 Samuel 7:16, que está escrito assim, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Claro, aí está indicando, está focalizando Jesus, está falando dele, não é? Porque o reino permaneceria para sempre e viria de Davi. Então não tem como fugirmos disso. Encerrando esse slide, aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Muito bem, seguindo então, meus irmãos, o subponto 2 refere-se aqui ao versículo 4 e diz, declarado Filho de Deus em poder. O texto é Romanos, capítulo 1, verso 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o texto, eu vou pegar aqui para ler o versículo completo, para que os irmãos tenham
a ideia, né, a noção do contexto. Diz assim o texto de Romanos 1,4: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que diz o texto. Mais adiante, o apóstolo Paulo também descreve os privilégios que Deus concedeu a Israel, uma vez que os adotou como filhos. Também a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. O apóstolo Paulo conclui, o texto é Romanos 9,5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus, ele fica claro nesses textos, né, que ele é um judeu, descendente de Israel, mas ao mesmo tempo ele é Deus bendito eternamente. Então nós temos, irmãos, aqui, já com os textos que também o pastor Adovilson já mencionou anteriormente, há uma clareza a respeito da natureza de Jesus como homem, mas agora também como Deus. E é uma das afirmações que se fez lá no concílio calcedoniano, exatamente, aspas, perfeito tanto na divindade quanto na humanidade, este mesmo é na verdade Deus e realmente homem. Foi a conclusão que chegaram no concílio lá na Calcedônia a respeito de Jesus. Agora, o subponto 3, o antigo hino cristológico, e a referência é Filipenses 2, versículos 5 a 6. Muito bem, segundo os estudiosos, aí no tópico 1 e o ponto 3, é um hino, né, que se apresenta. O versículo 5 a 11 de Filipenses 2, eu escrevi aqui, do capítulo 2 da carta de Filipenses, são considerados um hino. Tá? O hino apresenta Cristo como modelo de humildade e também apresenta o evangelho da cruz. Tá? Ele mostra como Jesus, embora sendo Deus, nós vamos entender isso, se esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Então nós vamos, e esse texto aí de Filipenses 2, 5 a 6 diz assim, Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Olha aí um exemplo de humildade. E o versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós vamos entender agora, discorrendo este assunto aí. Veja bem, o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João 1, que diz lá no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E também está mencionado aí o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, tem um texto ali, tem dois versículos ali, 7 e 8, que se refere a Filipenses 2. Então, Filipenses 2 e 7 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhantemente aos homens. E o verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora eu trouxe uma observação com relação a esta colocação de Paulo aos Filipenses. Paulo utilizou a palavra morfê para dizer que Jesus tinha a forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus na essência e que isto não pode ser mudado pelas circunstâncias, ele é Deus. Aí eu trouxe aqui uma ilustração, alguém faz a seguinte colocação, bom, ele deixou de ser Deus quando se tornou humano. Mas veja bem, uma ilustração simples, imaginemos agora um rei. Um rei, ele tem o seu trono, imagine o rei sentado no trono, imagine este rei com a sua coroa de rei, imagine o rei com a sua indumentária, sua vestimenta de rei, imagine o rei com seu cetro na mão direita, imagine o rei com o seu anel no dedo, que servia lá para selar as ordens dadas. Esse rei, por exemplo, vamos dizer que ele tire toda essa indumentária, tire o anel, tire a coroa. Ele não vai deixar de ser rei. Então é interessante o que aconteceu com Jesus. Ele sim não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Este é o assunto que nós vamos entender. E nós não estamos aqui falando
pastor Hércules, nossos queridos professores, que é muito fácil de entender isso. Porque realmente a nossa limitação, nós percebemos que nós somos limitados para compreender. Sempre eu digo, se nós entendermos Deus na sua plenitude, ele deixa de ser Deus. Deus não pode ser conhecido na sua plenitude de maneira nenhuma, não é? Agora veja bem o que está escrito aí. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divinas de uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus, porque natureza é essência, e nosso Jesus, como homem, ele tem a essência, teve a essência de Deus, não deixou de ser Deus. Muito bem, só aí informando os irmãos que na descrição aqui da pré-aula, vocês vão encontrar o arquivo que nós estamos disponibilizando com os comentários da lição e também os estudos adicionais, está desta feita já em um único arquivo. Então nós temos ali as definições sobre cristologia, também informações a respeito do Concílio da Calcedônia, sobre quem é Nestório, nós vamos chegar nele, a natureza amalgamada, conclaves, mas nós trouxemos um estudo especialmente sobre essa essência imutável que o pastor Adovilson acabou de citar. Então nós vamos tratar aqui a respeito da imutabilidade na essência divina, a imutabilidade na encarnação e na obra redentora, a imutabilidade no seu ministério atual e futuro, a imutabilidade no seu caráter e santidade, a imutabilidade na segunda vinda e no juízo final. E aí, aplicações práticas a respeito da imutabilidade de Cristo, porque as promessas de Deus são seguras, a nossa salvação é permanente e podemos confiar na direção de Cristo, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Então você tem aí, nos estudos adicionais, exatamente esse estudo sobre a essência e imutabilidade de Jesus Cristo, além de um estudo sobre o monofisismo, sobre o quenoticismo e também sobre a mariolatria. Isso tudo você vai poder fazer download e o arquivo está à disposição no comentário aqui, na descrição desta videoaula. Encerrando o tópico primeiro, o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne e também é declarado Filho de Deus em poder, conforme nós vimos aqui nos dois primeiros tópicos, subpontos desse tópico primeiro. Então, você tem já fundamentado esse pensamento a respeito de Jesus ser de fato, verdadeiramente homem 100%, homem, mas também 100% Deus. Agora nós vamos para um intervalo e já retornando, vamos falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Não perca, porque é já e nós voltamos rapidinho. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus é o tema do tópico 2, e nós vamos começar aqui falando a respeito de um indivíduo chamado Nestório. Pastor Adovilson, quem foi Nestório? Nós vamos conhecer esses homens aí somente através do estudo teológico, né? Com certeza. Viveram lá 400 anos aí depois de Cristo. Quem é que foi essa pessoa? Tópico 2 e subponto 1, foi bispo em Constantinopla, temos aí a data na nossa revista, 428 a 431. Nestório, ele discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo, de Alexandria, temos aí também a data. Mãe de Deus, em grego, Theotokos, né? Literalmente, portadora de Deus. Agora, temos uma outra colocação aqui nesse slide. Ele sugeriu, Nestório, receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Então, nós temos, resumindo aí essa colocação, Cirilo, ele defendia Maria, mãe de Deus, ou Theotokos. E Nestório defendia Maria, mãe de Cristo, ou Christotokos. Então, temos essas palavras gregas aí. Ele sugeriu, melhor dizendo, receptora de Deus, Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria, a mãe do Jesus humano. Lá em Mateus 2 e 1, temos esse texto aí que esclarece aí a questão de Jesus humano, não é? Se o pastor puder achar para mim. 2:11. Isso, 2:11, melhor dizendo. E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Jesus estava com a sua mãe. Nasceu e Isso estava aí. com a sua mãe. É a partir do nascimento. E quem foram visitar lá foram os pastores e puderam ver. Então isso é interessante. Visualizaram o menino Jesus deitado em uma manjedoura. Tem um outro texto ali, né, pastor? Tenho 13 e 14, e tendo eles retirado, Mateus 12, 13 e também o 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Já o versículo 14, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe. Então você sempre vai ter aqui Jesus e a sua mãe. Jesus e Maria, porque Maria de fato foi a mãe de Jesus. Exatamente. A pessoa humana, né? E não mãe de Deus, né? E essa expressão até hoje ainda está em voga, usada pela Igreja Católica, visto que Deus é eterno. Lá no Salmo 90 e versículo 2, se o senhor puder achar também, Agora. no Salmo 90 e versículo 2, essa questão, mãe de Deus. Então isso contraria muito aqui o que nós temos esclarecido na Bíblia Sagrada, não é mesmo? Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então, continuou esta colocação aí, essa expressão. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, permaneceu até os dias de hoje essa questão aí, queridos irmãos, o catolicismo romano. Eu trouxe uma colocação aqui. O catolicismo romano considera que a mãe de Jesus possua atributos divinos. Então, eles consideram ela também como uma divindade. Por isso, lhe atribui os seguintes títulos: corredentora, advogada, refúgio dos pecadores, até medianeira, entre outros. Aliás, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, mas eles a consideram aí mediadora. Agora, uma resposta apologética com relação a Maria. Um dos motivos desse entendimento se deve à interpretação incorreta do título grego Theotokos, mãe de Deus, conferida a Maria. A referência em estudo diz mãe de Jesus. A Bíblia, em parte alguma, chama Maria mãe de Deus. O título lhe foi outorgado no Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Theotokos é uma palavra grega que significa aquele que gerou Deus, não é? Ou aquela que gerou Deus.
ou a genitora de Deus. É usada para se referir à Virgem Maria, a mãe de Deus, na tradição cristã. Agora, Christotokos, que significa mãe de Cristo, para restringir o seu papel como mãe, apenas da natureza humana de Cristo e não da sua natureza divina. Então eles usaram até uma palavra aqui que poderia ser aceita, não é? Mãe de Cristo, só que eles focam simplesmente na humanidade e não na divindade e também na humanidade de Jesus. Então eles focam somente na humanidade. Agora, esse arianismo que tem aí nessa parte também nega a divindade de Jesus, conforme nós vamos ler aqui no final também. O Cirilo acusou Nestório de heresia, porque Nestório fazia uma separação, né? Nestório ele acreditava que em Cristo há duas pessoas ou naturezas distintas, uma humana e outra divina, completas de tal forma que constituem dois entes independentes. A sua crença tornou-se a base para o nestorianismo. Fato é que nós cremos, conforme o que foi definido por esse concílio lá na Calcedônia, nós cremos que Jesus ele é totalmente homem, totalmente Deus. Não existe duas naturezas, uma que é Deus e outra que é humana, né, no caso. E inclusive essa decisão tomada lá nesse concílio na Calcedônia foi o que ocasionou a divisão da igreja. O primeiro cisma que houve na igreja, não é, foi exatamente depois desta decisão lá em Calcedônia. Então, a partir dali surgiu a igreja ortodoxa copta, que é a egípcia, surgiu a igreja ortodoxa síria, surgiu a igreja apostólica armênia e a igreja ortodoxa da Etiópia. Então, a primeira divisão já houve por causa deste tema, não é? No concílio ficou decidido que o entendimento que se valeu depois de um mês praticamente, porque esse concílio aconteceu de 10 de abril até 22 de junho, não é? Então a gente vai entender que de fato não foi uma decisão tomada assim, numa reunião de um dia, como os concílios, as reuniões que se fazem hoje, né? Eles ficaram um mês debatendo esse assunto até que chegaram a esse ponto. E estes aqui da região que eu mencionei, da Síria, da Armênia, da Etiópia e também do Egito, eles não concordaram e por isso se desligaram. Essa é a questão que nós temos aqui. Sobre a mariolatria, ainda nessa lição, nós vamos estudar mais a respeito disso. Agora, o nestorianismo, não é, que é exatamente a doutrina que se divulgou após a pronúncia, né, de Nestório. Ele defendia essa formulação dos pais nicenos a respeito da divindade de Cristo e também da humanidade que foi definida no credo niceno-constantinopolitano, ou seja, os dois credos que ocorreram antes desse da Calcedônia, no ano 381. Conforme já vimos aqui, em 325, em Niceia foi definido a respeito da cristologia e em Constantinopla, no ano 381, a respeito da trindade. Então, ele tinha esse mesmo entendimento. Agora, o seu pensamento a respeito das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, era de que, de fato, eram duas pessoas. Por isso foi considerado herético. Essa foi a acusação feita contra ele. Inclusive, quem o acusou foi o Cirilo de Alexandria. Lembrando que Alexandria, a igreja do Egito, que depois das decisões que foram tomadas, se retirou do concílio. A ilustração nestoriana, aquilo que ele usava para poder explicar a respeito dessas duas naturezas, é a comparação feita do marido e da mulher serem uma só carne, em Gênesis capítulo 2 e no versículo de número 24. Claro que esta ilustração do marido e da mulher não se aplica à questão da natureza de Jesus Cristo ser humana e divina. Por isso, isso acabou intensificando, inclusive no comentário que nós deixamos aí para que você faça download, nós trouxemos as informações bem completas a respeito do seu pensamento, do seu questionamento e também da sua exclusão, né, da sua expulsão, da maneira como ele foi afastado. Esta
A alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso, que ocorreu em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Porém, o seu pensamento persiste até hoje. Vamos colocar aí, 431 foi o tempo da sua exclusão, vamos arredondar para 2000, então pelo menos 1.600 anos, esta heresia dele, ela persiste, a turma não desistiu desse pensamento, e são vários, conforme nós já mencionamos aqui, algumas igrejas que existem, inclusive até hoje, que trata a respeito dessa questão. Sim, pastor? Só lembrando para corrigir, né? Gênesis 2, na lição está Gênesis 2, 4. 4, mas é Gênesis 2 e 24 que trata a respeito do casal, né? De serem uma só carne. Falando então, meus irmãos, aqui a respeito do nestorianismo, esta é a informação. Agora nós vamos para o monofisismo. Também trouxemos um estudo a respeito do monofisismo, porque o tema é bastante amplo para ser tratado aqui em poucas linhas, né, na lição. Tópico 2, o subponto 3, monofisismo. Aí está a explicação, a origem da palavra. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e psis, né, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também chamado de Eutique. Essa doutrina afirma, olha interessante a afirmação, essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Tem uma palavra aí, a palavra amalgamar vem do francês arcaico, amalgame, que por sua vez vem do latim medieval amalgama. O que significa unir? As duas naturezas de Jesus não se misturam, mas são inseparáveis. Jesus é simultaneamente humano e divino, e as suas naturezas se completam. Então eles trouxeram essa ideia aí, das duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, o que não conseguimos aí encontrar apoio bíblico. O nosso Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, dizem ele, quando estava na carne, é a carne somente. Entenderam? Então, esta é a colocação. E nós trazemos aqui uma explicação rapidinha também. Jesus Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina. A natureza humana é carnal, visível e imanente à criação. A natureza divina é espiritual, invisível e transcende ao corpo. As duas naturezas são unidas em uma única pessoa, sem se confundir. As naturezas de Jesus não se anulam, mas se completam. A união das duas naturezas de Jesus é chamada de união hipostática, que nós já comentamos aí no início desta aula, e esta afirmação aqui está equivocada, né? O sentido de amalgamar não é de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia em 451. Ou seja, ao longo da história começaram a aparecer heresias das mais diversas aí. E nós temos que estudar a apologia para defender, né, essas questões, essas heresias, de acordo com o que registra a palavra do Senhor. Muito bem, o monofisismo, quem iniciou essa heresia foi o Eutiques, que também em algum momento é chamado de Eutico, ele que pronunciou essa mentira. Mas vamos lá, a natureza, a nossa doutrina pentecostal e as duas naturezas de Cristo. A natureza divina fica bem fácil de entender. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 2,9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui nós temos a natureza divina de Jesus. Agora, a respeito da natureza humana, Jesus também se tornou plenamente homem através da encarnação, experimentando as limitações humanas, como fome, sede, cansaço e sofrimento, que inclusive é o tema da próxima lição, de número 8. Olha só, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, Hebreus 4,15,
Diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós temos Jesus Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com duas naturezas, divina e humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Nós, cristãos pentecostais, reconhecemos esta formulação como consistente com o ensino bíblico. Agora, se o Eutiques queria ser herege, ele conseguiu. Aqui está no singular, Eutique, né? Aí já está. Mas pode em algum momento, em algum momento ainda está Eutico. É a mesma heresia. CO no final. Mas é o mesmo miserável que inventou essa heresia que está hoje aí. Aí veja a ilustração, que inclusive você pode verificar aí na sua revista. Deixa eu colocar, ainda tem aqui no estudo que nós acrescentamos para os irmãos aí fazer download, as implicações práticas a respeito dessa doutrina, que fala de salvação perfeita, mediação contínua e modelo de vida cristã, entendendo as duas naturezas de Jesus, 100% homem, 100% Deus. E as outras heresias que também têm relação com essa formulação de Eutique, é o nestorianismo, o arianismo e também o docetismo, que nós já estudamos. O nestorianismo nesta lição e o arianismo e o docetismo nas lições anteriores. A respeito da ilustração, o bronze, que é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é nem azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas nem humanas. Esta ilustração que o indivíduo aí, o Eutico, levantou, não tem condições de você usar, buscar amparo bíblico para poder sustentar essa mentira. A resposta bíblica está bem fácil. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à sua divindade e perfeito também como no que diz respeito à sua humanidade. Para tanto, nós temos o texto de Romanos 9,5, que é o textório da lição, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Segundo a carne é Cristo, homem, e Deus bendito eternamente, amém, humano e divino. Glória a Deus pela sua palavra. Isso para não mencionar o cântico, não é? O cântico que o pastor Adovilson já fez um comentário aqui, o cântico que está aí em Filipenses, capítulo de número 2, os versículos 5 ao 11, o cântico da vitória, de forma que haja, deixa eu pegar aqui, o texto, o verso 9, pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Está aí, meus irmãos, a palavra a respeito de monofisismo. Agora, a lição, diferentemente das demais, não é, deste trimestre, tem ainda um quarto subtópico aqui desta lição, e fala sobre o concílio de Calcedônia, que os irmãos, inclusive, têm informação também no texto, no material adicional que nós disponibilizamos. Pastor Adovilson. Tópico 2, o subponto 4, esse concílio de Calcedônia. Esta formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas em um só, o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. E nós temos aqui também para corroborar a declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim: cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como o Salvador do mundo. Então nós cremos nesta colocação aí,
Jesus, 100% homem e 100% Deus. A encarnação do Verbo, que nós estudamos em algumas aulas anteriores, não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías 9:6, que aliás também é bom que o professor, o aluno corrija, né? Que está 9:5 na lição, mas é o versículo 6. Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando da humanidade de Jesus no começo aí. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só nesse texto aqui nós encontramos... Já está resolvido, né? Só esse texto já resolve. Da humanidade e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nós temos ali na nossa missão João 10, 30 ao 37. Foi assunto da aula 6, inclusive. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Né? Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. E o 32, respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E o 33. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E o 34, respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, e eu disse, sois deuses? 35, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Portanto, temos esta colocação aí, queridos irmãos, quando nós falamos sobre este assunto na aula anterior, eu e o Pai somos um. E quando ele dizia, Deus é meu Pai, ou seja, mesma natureza. Jesus saiu de Deus, mesma natureza, a divindade no corpo humano, 100% Deus e 100% humano. Muito bem, meus irmãos. Acredita-se que a decisão ou a conquista mais importante deste concílio aí de Calcedônia tenha sido exatamente o credo que afirma que Jesus é perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. E este mesmo, referindo-se a Jesus, é na verdade Deus e realmente homem. Pensa-se que esta definição que chegou-se lá no concílio de Calcedônia tenha sido um marco relevante, não é, para o cristianismo na época e para o cristianismo atual, porque esta heresia consta sendo ensinada, não é, em algumas seitas que estão por aí. Então você pegue o material que está à disposição, leia, faça suas anotações, e é importante sempre dizer aqui, se você tiver alguma dúvida ou se persistir alguma dúvida a respeito de qualquer tema, a respeito de qualquer comentário que a gente faça aqui, pode escrever aí nos comentários da aula, porque nós vamos dar retorno. Nunca ninguém fica sem retorno, tá joia? Se você ficar, se persistir dúvida, pode colocar aí nos comentários para que a gente possa então te dar esta resposta, este retorno. Encerrando aqui então o tópico 2 da lição, o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, porque nós cremos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Vamos para o último intervalo desta nossa pré-aula e já retornaremos. E retornando nós vamos falar sobre o perigo destas heresias na atualidade. Já voltamos.
Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas. Esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 3 da lição, meus amados irmãos, o perigo dessas heresias na atualidade. Mas antes eu quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva, ative as notificações, porque todo o material que for disponibilizado aí no canal você vai receber notificação pelo próprio YouTube, para que você possa ser edificado por meio de tudo aquilo que nós disponibilizamos aqui para os nossos amados irmãos. Fique atento a isso aí, compartilhe esta aula também com os membros da sua igreja, irmãos que você conheça, professores de escola bíblica dominical, o superintendente da escola bíblica dominical na sua igreja, porque é possível que alguma coisa, não é? Alguma coisa, uma partícula que seja, uma linha que seja, de tudo aquilo que nós ofertamos aqui aos irmãos, possa servir para crescimento, para edificação de alguém, não é? Assim como tem sido para ti, que permanece conosco até aqui. Deus abençoe grandemente. Vamos lá então, pastor Adolfilson? O tema agora são os monofisistas. Aí o tópico 3, o subponto 1, né? Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, que nós acabamos de comentar, houve reação. Jacob Baradeus, 500-578, o monge sírio, liderou um grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. Agora, eu trouxe aqui uma colocação sobre essas igrejas ortodoxas orientais. Compõem uma denominação cristã presente, sobretudo, no Oriente Médio, Índia, África, Armênia. São distintas das igrejas que apoiam o ensinamento cristológico reconhecido no Concílio de Calcedônia, em 451. A doutrina das duas naturezas de Cristo, aceita pelos católicos romanos e ortodoxos, bizantinos, e posteriormente pela maior parte dos protestantes. O pastor ele comentou sobre a divisão que houve na igreja, e este grupo estão isolados em determinado aí das igrejas ortodoxas orientais, que não aceitam esta colocação de Jesus 100% homem e 100% Deus. Eu creio que o senhor já leu a igreja ortodoxa aí, copta, né? Que está o egípcia, né? Que Exato. Copta tem a ver com egípcia. A igreja ortodoxa síria, a igreja apostólica armênia e a igreja ortodoxa da Etiópia. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui em Apucarana nós temos uma igreja ortodoxa dessa, e é um templo bonito, então muitas pessoas optam por fazerem os seus casamentos lá nessa igreja. E recentemente eu ouvi um pronunciamento do bispo aqui da cidade, afirmando que eles não reconhecem os casamentos que são feitos lá nessa igreja, exatamente por causa dessa questão que há isso entre os próprios, né? Eles, a Igreja Católica Apostólica Romana, não reconhece os casamentos que são feitos nessa igreja ortodoxa, exatamente por causa dessas questões doutrinais que ocasionou a divisão, o cisma, né? Lá no ano 430, quando aconteceu esse concílio na Calcedônia. Muito bem, é importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder os seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel. Aliás, é isso que nós estamos fazendo ao longo dessas aulas, é conhecer o que ele aceita os ensinos sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre pecado, sobre salvação, enfim,
para podermos aí combater ou refutar biblicamente essas heresias, não é mesmo? E temos aí, Deus se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. Eis que, Mateus 1, 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então nós temos aqui um título que alguém um dia questionou, mas lá no Antigo Testamento está escrito que seria chamado Emanuel, e depois foi chamado de Jesus no Novo Testamento. Na realidade, Emanuel aí significa realmente o que nós já estudamos também, é Deus conosco. Deus se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós. O Deus que se manifestou em carne, também temos aí um texto, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manifestou em carne e é Deus. Muito bem. Passando pelos monofisistas, nós vamos para o quenoticismo. São nomes, irmãos, assim, a gente reconhece, até falamos, né, eu e o pastor Dovilson aqui, antes de começarmos a gravação dessa pré-aula, são muitos nomes, né, difíceis de serem gravados, né, muitas vezes difíceis de serem assimilados e até lembrados, né, mas se tratam de doutrinas heréticas que são fundamentais que a gente, de fato, conheça, para que a gente possa ter noção para combater. Isso é importante. Então, quando nós falamos de quenoticismo, o termo quenoticismo, inclusive, nós trouxemos um estudo adicional também, porque, como disse, são questões amplas, né, a respeito. Nós trouxemos a origem do quenoticismo, a interpretação pentecostal a respeito do texto que eles usam como base, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a rejeição do quenoticismo pela doutrina cristã pentecostal, o papel do esvaziamento na redenção, a refutação bíblica sobre o quenoticismo, inclusive as diferenças que há entre o quenoticismo e a fé cristã pentecostal. Também falamos a respeito das implicações da doutrina bíblica para a vida cristã e ainda trazemos uma conclusão, um material bastante amplo que os irmãos vão ter aí sobre o quenoticismo, para que vocês possam, de fato, se posicionarem contra esta mentira. Do verbo quenoo significa esvaziar. Isso com base no texto de Filipenses 2 e o verso de número 7 é o texto que está inclusive na leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 2 e o verso 7 diz exatamente assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante não quer dizer exatamente aqui neste texto que ele tenha abandonado os seus atributos divinos, não é, para ser exclusivamente homem, porque daí também seria uma forma, né, de monofisismo. Então, entenda isso. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Quem sabe, para facilitar a sua memória, você possa lançar mão da ilustração que o pastor Odovilson fez no início da aula. Não é? Jesus, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser rei quando assumiu a forma de homem, ele continuou sendo, não é? Então, são duas linhas principais. O verbo Jesus Cristo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E também, a outra linha principal que nós temos aí são as prerrogativas da deidade que foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Então nós vamos verificar essa questão. Entendemos então que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. E isso, automaticamente, é uma questão que nós não temos como aceitar. O kenosis, que é o esvaziamento de Cristo, isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão da sua glória ou da glória celeste a que tinha direito, uma vez que ele é Deus. Assunto que nós já estudamos, não é? Neste trimestre aqui. Deixa eu ler aqui com os irmãos. O texto que eu quero achar aqui é João capítulo 17 e o verso 5,
que está sugerido aí na sua lição, e diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo da glória que ele tinha com o Pai, que compartilhava com o Pai, porque ele é Deus. Aleluia! Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra, porque enquanto esteve na terra, ele agiu como Deus, porque, conforme diz o texto de Marcos, ele perdoou pecados. E quem pode perdoar pecado? Somente Deus. Então você lê a Bíblia, Marcos capítulo 2, e os versículos 5 a 7, a Bíblia diz exatamente assim, ó. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele era Deus, não é? Ele é Deus e ele perdoou pecados, não é? Lucas também fala a respeito desta mesma verdade. Aí nós vamos para Lucas 7 e o versículo de número 48, o texto bíblico diz assim, ó: e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Aqui se refere à pecadora que ungiu a Jesus. Então veja que ele revelou a sua natureza divina. Ele recebeu adoração. Você, lendo o texto de Mateus capítulo 8, sugerido na lição, Mateus capítulo 8, verso de número 2, a Bíblia diz assim, ó: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Recebeu adoração. Agora, se você muda de página para Mateus 9 e o verso é o de número 18, diz assim o texto: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Fica muito claro que Jesus perdoou pecados, mas que também recebeu adoração. Agora veja, quem é que pode repreender a fúria do mar? Mateus capítulo 8 e o verso de número 26. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E as pessoas que estavam no barco, seus discípulos, se maravilharam e disseram: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, irmãos, que somente Deus tem esse poder. Então Jesus está aqui, nessas referências, nós não lemos todas, mas na lição você tem algumas aí, somente Deus é que tem este poder. E aí nós podemos também, não é, lançar mão da referência que está aí na sua revista, o Salmo de número 89, o verso 9, diz assim, ó: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. E se nós formos para o texto do Salmo 65, que eu não li inicialmente, mas vamos lá, 65 e 7, diz assim, ó: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Quem é que faz isso? Deus. Quem é Deus? Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós, e com isso colocamos a doutrina do quenoticismo lançada por terra. Deixa eu só pegar aqui, no material que nós preparamos aí, tem um quadro comparativo a respeito da natureza de Cristo. O quenoticismo afirma a renúncia temporária de alguns atributos divinos, mas a nossa doutrina pentecostal assembleiana diz que Cristo manteve plena divindade e plena humanidade. A respeito do esvaziamento, o quenoticismo diz que houve perda ou limitação dos atributos divinos. Porém, a nossa doutrina pentecostal diz que a renúncia foi voluntária ao uso de privilégios divinos. Ainda a respeito da encarnação, o quenoticismo ensina que Cristo se tornou menos que Deus. Mas a nossa doutrina pentecostal afirma que Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem. E para encerrar, a referência bíblica de Filipenses 2, versículos 6 e 7, é interpretada de forma errada no quenoticismo. Já na doutrina pentecostal da nossa Assembleia de Deus,
Filipenses 2, versículos 6 a 7, fala de esvaziamento de privilégios, mas não de essência. Porque Jesus, conforme nós acabamos de citar aqui, várias referências, ele continuou sendo Deus. Agora, você quer refutar o gnosticismo? Está bem fácil. A Bíblia não dá suporte para a ideia de que Cristo renunciou a qualquer atributo divino. Pelo contrário, o que nós temos nas Escrituras afirma que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele declara, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Aqui Jesus não usa o nome divino, ou Jesus usa, na verdade, o nome divino, eu sou, o mesmo que está em Êxodo 3 e 14, demonstrando a sua eternidade e também a sua divindade imutável. E ainda, outro ponto importante é que Paulo afirma em Colossenses versículos 2 e 9, que mesmo encarnado, preste atenção nisso, Jesus tinha toda a plenitude da divindade habitando corporalmente, pois em Cristo, diz o texto, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, esse esvaziamento que o gnosticismo está querendo que grude em Jesus, ele não gruda, ele não cola. Fique atento ao estudo adicional que está aí, porque tem bastante informação que vai esclarecer você a respeito desse assunto. Agora, pastor Adovilson, Mariolatria, que também é um texto, é um assunto, que na lição está bem pouquinho, 2 parágrafos apenas, mas nós trouxemos aqui um estudo substancial para que os irmãos tenham em mãos. Esse é o tópico 3 e o subponto 3, Mariolatria, o catolicismo romano. Eu trouxe aqui uma colocação, eles chamam Maria a rainha do céu, Diz a doutrina católica, não está aí na lição, que Deus exaltou Maria à glória celestial, como rainha do céu e da terra, e que devemos louvá-la com especial devoção. Nós encontramos essas colocações no catecismo da Igreja Católica. Agora, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, louvemos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Salmos 148 e 13. Então veja bem que essas heresias confrontam com aquilo que a Bíblia nos orienta. Só Ele, só Deus, a Trindade, enfim, é merecedora de louvor, honra, glória e exaltação. Maria, não encontramos apoio para isto, embora respeitamos ela como a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora tem outra colocação também da eterna virgindade de Maria. Nós comentamos aqui uma vez sobre Mateus capítulo 1, versículo 25, que diz lá que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Em outra tradução diz que José não manteve relações sexuais com Maria até Jesus nascer. Ou seja, depois disso houve sim um relacionamento sexual aonde o nosso Jesus teve aí irmãos, Isso é fato, isso é realidade que nós encontramos na palavra de Deus e na Bíblia também católica nós encontramos esse texto claro lá em Mateus capítulo 1 e versículo 25. Então temos aí o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, que nós vimos anteriormente, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Tem coisas que foram criadas por mentes humanas, pelos famosos heresiarcas, e estão por aí. Estão por aí, estão sendo difundidos, conforme diz a nossa lição, de uma maneira bem aí mascarada. Mas nós louvamos a Deus pelos estudos da Escola Bíblica Dominical, que vai esclarecer e preparar a igreja para se defender dessas heresias. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Nós temos aí Atos, no capítulo 8 e o versículo 9 ao 11, que diz lá sobre Simão, o mágico, que vivia enganando as pessoas, vivia aí trazendo lucro para determinadas pessoas, que o povão era enganado. O povo ia até esta pessoa e eram ludibriados. Até tem uma frase interessante
em latim que diz assim, vox populis, vox Dei. Eles dizem, a voz do povo é a voz de Deus. E isso não é verdade. Então, nem sempre o que o povão corre, aceita como verdade, não é verdade. O pastor tem mais sobre a mariolatria. A respeito à mariolatria, depois vocês peguem um estudo e se debrucem, porque tem bastante informação ali, mas a mariolatria é o culto à adoração que algumas tradições dirigem a Maria. Mas vamos lá. Entre os aspectos que caracterizam a mariolatria estão o atributo do título de Mãe de Deus, em um sentido exagerado, como se Maria fosse coautora ou indispensável na obra da redenção. A crença da sua imaculada conceição, ou seja, que ela foi concebida sem pecado. A doutrina da sua assunção, que afirma, ou pelo menos defende a ideia de que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, mas não existe registro, nem bíblico e muito menos histórico. A prática de orações a Maria, como no caso do Rosário, e ainda os títulos como Rainha do Céu, que não tem respaldo bíblico. Essas práticas, segundo a perspectiva pentecostal, são incompatíveis com o ensino bíblico sobre adoração e intercessão. Agora veja, Lucas 1 e 28, também ao 30. Maria foi agraciada, Lucas 1, 28 ao 30. Maria foi agraciada por Deus, mas não é apresentada como alguém digna de adoração. O anjo a chama de bem-aventurada entre as mulheres, mas isso não implica divindade ou poder especial. O texto de Lucas 1, versículo 46 e 47, que é o Magnificat, o cântico de Maria, Maria reconhece a sua necessidade de um Salvador, porque diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso demonstra que ela se via como uma serva de Deus, e não como uma co-redentora ou mediadora. João 2 e 5, o episódio das bodas de Caná, Maria diz aos seus servos, ou aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Maria direciona as pessoas a Cristo, não a si mesmo. E por fim, Mateus 12, versículos 46 ao 50. Quando informam a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam procurando, ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus deixa claro que a sua missão, ou que na sua missão, o relacionamento espiritual com os crentes são superiores aos laços familiares. Então nós temos aqui exclusividade de Cristo como mediador, refutando a mariolatria. Falamos sobre o perigo da mariolatria, falamos sobre a honra adequada que deve ser dada a Maria, porque ela tem que ser honrada. Maria não pode ser enxotada como fazem alguns crentes, viu? Que isso também está erradíssimo, porque Deus escolheu Maria. Poderia ter sido qualquer outra mulher da época, mas ele escolheu Maria e isso deve-se dar a ela a honra adequada, não é adoração. Honra adequada. Então nós falamos de reconhecimento da sua obediência ao papel importante no plano de Deus e a respeito de adoração, nós falamos que é algo reservado exclusivamente a Deus. Falamos sobre a direção do Espírito Santo na adoração, falamos sobre a perspectiva escatológica, porque na perspectiva escatológica você não vê Maria em lugar nenhum. Não é? Em lugar nenhum. Você vê Jesus. A igreja espera a volta de Cristo, não de Maria. Não é? E ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só para concluir aqui, a doutrina cristã pentecostal da Assembleia de Deus rejeita a mariolatria, porque é uma adoração e a intercessão pertence, porque a adoração e a intercessão pertencem exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo. Maria foi uma serva fiel, digna de respeito, mas nunca de adoração. Os crentes são chamados a direcionar as suas orações e culto unicamente a Deus, através de Cristo, sob a direção do Espírito Santo, e esta posição é firmemente embasada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que ensinam, olha só o texto, 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6, o texto diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo, homem, ele é o único mediador entre Deus. Aleluia! É isso aí. Com isso encerramos o tema da mariolatria. Baixe lá, faça um download desse arquivo. Está bastante interessante os comentários que estão ali. Encerrando o tópico 3, as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e também a sua perfeita revelação. Pastor Adilson, concluindo aqui a lição de número 7.
O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. E voltamos a falar, né, pastor? Devemos conhecer o credo, a declaração de fé da Assembleia de Deus, tudo com referência bíblica certinho, e não vamos ser enganados de maneira nenhuma. Adquira, acesse o site da CPAD, cpad.com.br, adquira lá, não é, o nosso manual de orientação, a nossa declaração de fé a respeito daquilo que a Assembleia de Deus crê, ensina, não é, e também propaga. É assim que um crente assembleano deve agir. Tem a Bíblia e tem a nossa declaração de fé para saber exatamente aquilo que são os pontos fundamentais que a Igreja da Assembleia de Deus defende, mas você pode acompanhar isso também pelo Mensageiro da Paz, que é um órgão oficial da nossa igreja, e estamos aí prontos para servir. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Nós estamos já com as aulas online que são transmitidas ao vivo pelo Instagram CETADIB, toda quarta-feira à noite, às 22 horas, mas estas aulas, uma vez que elas ficam disponíveis também no Instagram, elas são disponibilizadas aqui no nosso canal no YouTube, para que aqueles que não têm perfil no Instagram possam também assistir. E, além de outros materiais, este ano de 2025 tem bastante novidade, o fato é que você não pode perder. Não fique de fora, inscreva-se em nosso canal, divulgue esta aula, nos ajude, coloque aí nas suas redes sociais, não é? Coloque também no seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você está, copie aí o link, não é, desta aula e nos ajude na divulgação. Esse trabalho é feito com bastante carinho, com bastante determinação. Eu particularmente gasto um dia para poder fazer esse material. Aí eu passo para o pastor Adolvilson, que precisa de mais um dia para preparar a aula dele. E como nós já dissemos aqui, nós não conversamos, irmãos. Às vezes o pessoal não acredita. Agora mesmo eu viajei, não vou dizer para a região que eu fui, mas o pessoal acha que a gente combina. A gente, na verdade, não combina nada, não é? Eu passo para o pastor Adolvilson o slide, ele elabora a aula dele, aí quando ele acha alguma coisa que não está certa, ele me passa. Por exemplo, nesta aula nós fizemos a citação de duas correções em versículos que estão aí na lição e que estão errados, né? Passamos isso. Então, ele já identifica essa questão, a gente corrige o slide, corrige o texto, ele prepara a aula, eu preparo a minha, e nós chegamos aqui e fazemos esse bem bolado, e Deus é conosco para abençoar a vida dos irmãos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e esteja conosco em todo o tempo que nós estamos aqui nos esforçando para fazermos o nosso melhor. Pastor Adolvilson. Graças a Deus que já encerramos mais uma aula produtiva, com certeza, para a glória do nome do Senhor. E até lá, a lição de número 8. Estamos juntos aí para a glória de Deus. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.